Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que grava muito conflito por aí, que é a religião. Muitas pessoas, elas ficam em dúvida se Deus criou religião, se Deus é o criador da religião. Bem, quando nós falamos em religião, nós falamos de algo que é um pouco assim, algo bem delicado, porque como todos sabem, no mundo em si não existe só uma religião. É diversas contradições, tradições e religião. E algumas tradições, tipo em outros países por aí, eles não conhecem a Deus. Então eles creem naquilo que eles adoram. Como na época, pessoas acreditavam que Deus era o sol. Aí acreditava, Deus Sol, Deus Lua. Na época eles criam em um Deus deles. E hoje a maioria dos seres humanos acredita em Deus, mas muitos têm dúvidas se Deus criou a religião. E algo que assim me toca, como eu estudo a teologia, o que nós aprende na teologia é algo completamente diferente. Por isso que eu não estou dizendo assim que a teologia muda seus olhos, porque eu era da igreja evangélica e eu acreditava sim na religião. Mas quando você entra na igreja evangélica, você vive aquilo que a igreja evangélica prega. Porque veja, as igrejas são divididas ambas as partes. Tem a igreja católica, a igreja evangélica, e não existe uma igreja evangélica universal. Quando eu falo universal, não é igreja universal, tá? É uma igreja evangélica universal, que é uma igreja assim, que é todas as igrejas que seguem as mesmas doutrinas. Não. Existe igreja evangélica que é pentecostal, a igreja que não é pentecostal que a igreja que não é pentecostal é neopentecostal. E existe aquela igreja mais calminha, que é mais calma do que a neopentecostal. Alguns chegam a dizer que é igrejas evangélicas católicas, mas não é. É apenas a forma que eles pregam, a forma calma. Tipo a igreja dos mormons. Para quem conhece a religião dos mormons, são pessoais que evangélicos, conhecidos como testemunhas de Jeová, são missionários que andam nas ruas, evangelizam. Com certeza você já viu mormons aí onde você mora. E eles seguem a doutrina deles, que é uma doutrina calma, uma doutrina pacífica. E cada igreja segue uma doutrina diferente. Eu completamente passei por uma igreja, que foi a Igreja Universal. Eu visito até hoje a Igreja Universal, eu amo a Igreja Universal, só que eu acho que eu não consigo mais me firmar com a Igreja Universal, porque quando a gente entra na teologia, muitos deles vão afirmar que os nossos olhos se corrompem, que os nossos olhos se sujam. Por quê? Lá dentro da igreja nós aprendemos assim: apenas a gente tem que escutar a doutrina da nossa igreja. E quais são as maiorias da doutrina das igrejas às vezes? Não sentar na roda não sentar na rodas dos escarnecedores, nem andar nos caminhos dos ímpios, alguma coisa assim. É não viver com pessoas desse mundo. Quem é da igreja, todos sabem quem é da igreja, não tem amizade com quem é do mundo. Quem é da igreja não anda de conversinha com quem é do mundo, porque quem é da igreja provavelmente vai falar da igreja. Quem é do mundo vai falar coisas e vontades e coisas do mundo. Por exemplo, se você é da igreja, seu colega do mundo, você vai falar uma hora para ele de Deus e ele uma hora vai falar do mundo. Porque cada um deles tem visões diferentes. Um que vive na igreja fala da igreja, o que vive do mundo vai falar do mundo. Porque os que vivem do mundo não têm assim a intimidade com Deus, porque eles não visitam a igreja. Então, o espaço de preenchimento da cabeça deles são o mundo. E o que está na igreja preenche a cabeça dele com a palavra de Deus, com a Bíblia, com hinos, com até notícias, mas que servem da igreja.
E essas doutrinas, todos aprendem assim na igreja quando você entra. Que você não, quando entra na igreja, tem que seguir a doutrina da sua igreja. Por exemplo, tem que ir nos cultos certo, tem que, se você é de um departamento, de um grupo jovem na igreja, de adolescentes, das criancinhas, você vai nos dias que tiver um encontro com esse grupo. Oxe, por que desligou aqui? Por que